Olá, meu povo! Que alegria estar com você em mais um programa Deus tem o Melhor. Prepare o seu coração, porque hoje o Senhor já reservou algo especial para a sua vida. Sabe aquele momento de parar tudo, respirar fundo e se encher da presença de Deus? Pois é agora. Fique comigo até o final, porque vai ter palavra, ensino e também matérias especiais que vão edificar o seu coração. Então já chama a família e vem comigo, porque o melhor de Deus está chegando. O novo app da Renovada chegou e vai ajudar você a estar mais próximo de Deus. Mais moderno, mais intuitivo, com mais recursos e principalmente muito mais fácil. Toda a agenda da igreja de maneira fácil e rápida para todos ficarem por dentro dos eventos e compromissos. Tela de conteúdos totalmente tecnológica. A Bíblia Sagrada completa, pedidos de oração onde a pessoa pode se identificar ou não, caso queira que entre em contato com ela. Tela de estudos bíblicos onde você pode ler todos os materiais da nossa igreja. Um quiz bíblico para os usuários se entreterem e aprenderem mais da palavra. Além de tela para contribuição pelo Pix e cartão, com um diferencial único. Somos o único aplicativo no Brasil que fornece 100% de cashback até R$250 por transação. Ou seja, toda transação feita pelo app Renovada, o contribuinte recebe o valor instantaneamente de volta pelo Vale Bônus, sem custo adicional nenhum para a igreja, ela recebe a contribuição normalmente. Baixe agora mesmo o aplicativo da nossa igreja e esteja ainda mais conectado com a palavra e com a nossa comunidade. Vamos começar com um momento de devocional. Pegue a sua Bíblia e vamos juntos meditar na palavra do Senhor, deixando que Ele fale ao seu coração. Graça e paz, nós iremos iniciar mais um devocional e eu espero que o Senhor fale com você assim como Ele falou comigo nessa ministração. O texto base para a nossa ministração, para o nosso estudo de hoje, está lá no livro de 2 Reis, capítulo 8, a partir do versículo 1 em diante, que diz o seguinte: Eliseu tinha prevenido a mãe do menino que ele havia ressuscitado. Saia do país com a sua família e vá morar onde puder, pois o Senhor determinou para esta terra uma fome que durará 7 anos. A mulher seguiu o conselho do homem de Deus, partiu com a sua família e passou 7 anos na terra dos filisteus. Ao final dos 7 anos, ela voltou a Israel e fez um apelo ao rei para readquirir sua casa e sua propriedade. Hoje nós iremos aprender um pouco sobre confiar e recomeçar no Senhor. Quantas vezes nós precisamos recomeçar na nossa vida, em várias áreas? Na nossa área financeira, na nossa área familiar, na nossa área nos estudos, em situações da vida que nós somos obrigados a recomeçar. E qual é a nossa atitude diante disso? Será que nós seremos obedientes à voz do Senhor, à voz do profeta que está sobre a nossa vida? Ou nós iremos cruzar os braços, nós iremos murmurar ou questionar a Deus? Nós vemos bem que a sunamita, ela não questionou, ela ouviu a ordem, mas ela decidiu obedecer. Porque ela conhecia o Deus do impossível. Ela não se apoiou nas circunstâncias, ela não se apoiou naquilo que era lógico aos olhos dos homens, mas ela preferiu confiar e obedecer à voz de Cristo. Não sei como que está a sua vida, não sei quais direcionamentos o Senhor tem lhe dado, mas decida confiar, decida obedecer. Por mais que os seus olhos humanos possam só ver escassez, possam ter N motivos para reclamar e para murmurar, o Senhor, Ele vem com a sua restituição. O Senhor, Ele vem com a sua providência. Tem um versículo que fala que
Eu nunca vi um justo desamparado, nem a sua descendência mendigar o pão. Então você precisa confiar e recomeçar no Senhor, quantas vezes for preciso. E assim, entrega o teu caminho ao Senhor e o mais Ele fará, como nós sabemos que está no Salmos 37:5. Então eu espero que essa palavra, essa pequena palavra, possa ter abençoado o seu dia, possa ter te dado um direcionamento novo, possa ter gerado algo novo dentro de você e que a partir de hoje você decida confiar e obedecer à voz do Senhor. E agora é a hora do nosso quadro Desvendando a Bíblia. Esse é aquele momento em que mergulhamos mais fundo na palavra e descobrimos os detalhes que fazem toda a diferença. Quando a gente entende a palavra em profundidade, nossa fé se fortalece e ficamos mais preparados para viver o sobrenatural de Deus no dia a dia. Então anota, compartilha e guarda no coração, porque a revelação da palavra é o que nos sustenta. Olá, queridos, graça e paz. Nós estamos iniciando agora mais um Desvendando a Bíblia. E no episódio de hoje nós vamos tratar por que Jesus ensinava por meio de parábolas. Você quer saber? Fica conosco que nós vamos nos aprofundar nesse assunto. No Evangelho de Mateus, capítulo 13, do verso 10 ao 11, a palavra de Deus diz assim: Então os discípulos se aproximaram dele e perguntaram: Por que falas ao povo por parábolas? E ele respondeu: Porque a vocês foi dado o conhecimento dos mistérios do reino dos céus, mas a eles não. Queridos, a razão de Jesus ensinar por parábolas, ela tem primeiramente um contexto histórico. Nos tempos de Jesus, os mestres judaicos, eles ensinavam lições através de histórias simples, histórias do cotidiano. Por isso, esse é um dos meios que Jesus ele usou para ensinar, para trazer ensinamentos. Segundo, a maioria da população na época de Jesus era analfabeta e por isso Jesus ele usava esse recurso de usar histórias simples para trazer ensinamentos. E aqui entra a primeira aplicação espiritual da razão pela qual Jesus usava parábolas. Ele usava histórias simples para ensinar verdades profundas. Nós vamos ver Jesus comumente usando o trigo, usando a figura do joio, do filho que foi embora de casa, da ovelha que se perdeu, da dracma perdida. Essas histórias, elas eram histórias simples, do cotidiano do povo, de coisa que fazia parte da vida das pessoas, para que elas entendessem verdades espirituais. Segundo, Jesus ele ensinava por parábolas para separar os verdadeiros ouvintes dos ouvintes desatentos. Porque quem estava interessado no ensino de Jesus ia procurar entender o que ele estava falando, o que ele estava ensinando. Já um ouvinte desatento, ele ia ouvir e ele não ia dar a mínima, ele ia ficar na superficialidade. E a terceira razão pela qual Jesus ensinava por parábolas era para cumprir as profecias. Salmo 78, verso 2 diz assim: Abrirei a minha boca numa parábola, proporei enigmas da antiguidade. Então Jesus ele ensinava por parábolas para cumprir as profecias. Lá em Isaías capítulo 6, do verso 10 e 11, também há profecias a esse respeito. E qual é o aspecto prático de Jesus ensinar parábolas? Como isso se aplica nas nossas vidas hoje? Primeiro, nós temos que entender que Deus ele fala de maneiras simples, ainda hoje. Muitas vezes nós procuramos revelações muito especiais, coisas extremamente profundas ou misteriosas ou místicas. E muitas vezes Deus ele fala conosco de maneiras simples. E para isso nós precisamos estar com o coração aberto para entender e compreender aquilo que Deus quer falar conosco. Segundo, as parábolas elas servem como espelhos. Nós temos que aprender a nos ver dentro da história. Quantas vezes nós vemos pessoas que foram tocadas pela parábola do filho pródigo? Elas estavam afastadas da casa de Deus e elas se identificaram com aquele filho que foi embora e elas decidiram voltar. Quantas pessoas se identificaram com a ovelha perdida e se viram na história e viram que Jesus, em seu amor, veio buscar elas do lugar de perdição onde elas estavam.
Então, quando eu olho para as parábolas, eu tenho que me enxergar dentro delas. E terceiro, as parábolas de Jesus, elas servem para me trazer um questionamento. Eu estou só olhando e lendo histórias ou eu estou procurando a profundidade daquilo que Deus quer me ensinar? Porque muitas vezes nós nos contentamos com o superficial. Ao afirmarmos que Jesus ele fala de maneira simples, não quer dizer que é superficial. Muito pelo contrário, a simplicidade dele é um convite para nos levar a lugares profundos. Recapitularemos aqui que Jesus ele ensinava por parábolas, porque ele queria transmitir mensagens profundas através de recursos simples. E Jesus ele queria saber se o coração das pessoas estavam famintas para entender os mistérios do reino. E eu pergunto a você nesse dia, o seu coração tem fome de entender os mistérios do reino de Deus? Se sim, eu quero convidar você a reler as parábolas de Jesus, porque elas são verdadeiros tesouros de ensinamentos para nós. E desde já, eu quero convidar você também a estar conosco no próximo episódio do Desvendando a Bíblia, onde nós vamos estudar sobre duas figuras muito interessantes que tinham na época de Jesus, os fariseus e os saduceus, que são duas categorias de personagens que nós vamos encontrar muito nos evangelhos. Se você quer entender mais sobre eles, eu quero convidar você desde já para estar conosco no próximo Desvendando a Bíblia. Bora ler as parábolas de Jesus. Que Deus lhe abençoe. Graça e paz. Você sabia que a festa dos tabernáculos é uma celebração mais marcante do povo de Israel? Ela relembra os dias em que o povo de Deus caminhou pelo deserto e habitava em tendas, totalmente dependente do cuidado do Senhor. É um tempo de gratidão, de reconhecer que tudo vem de Deus e que a nossa morada verdadeira não é aqui, mas na eternidade. Vamos acompanhar juntos essa matéria especial e entender como essa festa continua sendo tão importante até hoje. Você sabe o que é a festa de Sukkot? A festa de Sukkot começa no 15º dia do mês de Tishrei, que é o 7º mês do calendário judaico. Sukkot é uma das 3 maiores festas que foram dadas pelo Eterno aos filhos de Israel. Juntamente com o Pessah e Shavuot, Sukkot faz parte das festas conhecidas como Shalosh Regalim, ou as 3 peregrinações, pois anualmente o povo peregrinava até o Beit HaMikdash, o grande templo em Jerusalém, para celebrar essas festas tão importantes. A festa de Sukkot relembra os 40 anos da trajetória dos filhos de Israel no deserto, após a saída do Egito. Nesse período, o povo era nômade e vivia em pequenas tendas ou cabanas frágeis e temporárias. Por esta razão, o principal costume da festa é a construção de uma sucá, onde nós, judeus, fazemos pelo menos uma refeição, com o objetivo de recordarmos o que passaram os nossos antepassados no deserto. E serve para nos mostrar que a nossa vida também é frágil e, somente através dos cuidados do Eterno, podemos ser sustentados neste mundo tão atribulado e tempestuoso. Vale ressaltar que, em latim, a palavra sucá foi traduzida como tabernaculum, que significa abrigo provisório ou simplesmente cabana. Outro símbolo importante de Sukkot é o lulav, que é composto de 4 espécies. O etrog, uma fruta cítrica, Hadass, que é a murta, o aravá, que é o salgueiro, e o lulav, uma folhagem de tamareira. Elas representam as 4 espécies de pessoas. O etrog tem sabor e aroma. O lulav tem sabor, mas não tem aroma. A murta tem aroma, mas não tem sabor. E o salgueiro não possui sabor e nem aroma. Da mesma forma, também existem judeus que têm o seu mérito tanto no cumprimento das boas ações como no estudo da Torá. Outros possuem apenas uma dessas virtudes e a outros ainda faltam ambas. Assim como essas 4 variedades precisam ser reunidas para que seja cumprido o mandamento do lulav, assim também é necessário que as 4 categorias de judeus estejam reunidas para formar uma comunidade, um povo. A união é uma das bases da existência humana. Ao final da festa de Sukkot, celebramos ainda Shemini Atzeret, ou o 8º da retenção, quando Deus retém seus filhos por mais um dia para mantê-los por perto por um período maior.
E também Simchat Torah, a alegria da Torá, a festa que marca o final do período anual de leitura da Torá e a abertura de um novo ciclo de leitura e estudo das Escrituras Sagradas, quando recomeçamos o ciclo de estudo com a primeira porção da Torá, a Parashá Bereshit. A forma de cumprimentar os participantes é com o tradicional Hag Sukkot Sameach, que quer dizer Feliz Festa de Sukkot. Estamos em Israel, estamos no deserto de Aravá e aqui nós temos uma réplica do tabernáculo em tamanho real. E eu quero apresentar para vocês as peças para que a gente tenha uma noção do tamanho de cada peça. Essas réplicas são no tamanho original. Quando o ofertante vinha e trazia a sua oferta, antes do sacerdote recebê-la, ele precisava lavar as suas mãos. Então aqui nós temos o lavatório, ou a pia de bronze, que era utilizada para o sacerdote lavar as suas mãos e os seus pés. Aqui nós temos o altar do holocausto, que também era feito de bronze, e aqui então era oferecido. Então aqui era queimada a oferta. Para a gente ter uma ideia, ele era quadrado, né? Todos os seus lados têm aí a mesma dimensão. Lá à frente está o portão, por onde o ofertante entrava aqui para trazer a oferta. Agora nós vamos nos aproximar aqui do tabernáculo propriamente dito, que era uma tenda coberta. Para a gente ter uma noção do tamanho, né, da altura, veja só, a altura que era essa tenda. Então aqui ele entrava para a parte interna. Vamos tomar aqui o espaço aqui. E aqui nós temos 3 peças principais. Nós temos aqui a mesa dos pães, os pães da proposição, são 12 pães, cada um representando uma tribo de Israel. Ali nós temos a menorá ou candelabro, que é uma peça de ouro batido, única, que tem 7 copas, né? Onde estavam 7 lamparinas, era uma peça única. E aqui nós temos a representação do sacerdote. Aqui ele sem a veste sacerdotal, assim como a veste de um levita, e aqui ele vestido já com a veste do sumo sacerdote, com o peitoral e o éfode, que eram parte das suas vestes, as campainhas que ele utilizava também. Aqui nós temos o altar do incenso, que era utilizado para queimar incenso, todo feito em ouro. Aqui ele queimava incenso de manhã e de tarde, todos os dias. E uma vez por ano ele queimava incenso, colocava aqui a fumaça para esse último local aqui, que é o lugar santíssimo. Depois que o local estava cheio de fumaça, ele entrava, abria essas cortinas, como nós estamos vendo, e entrava para o lugar santíssimo, uma vez por ano. E ele vinha aqui fazer 2 sacrifícios, um por si mesmo e um pelo povo de Israel, pela nação. Ele entrava aqui sem aquela veste de sumo sacerdote, entrava com a veste mais simples e aqui ele oferecia o sacrifício. Ele aspergia o sangue sobre o propiciatório, que é essa peça, onde tinha 2 querubins, né? Tudo aqui era feito em ouro. E aqui dentro da arca nós temos as 2 tábuas, ficavam aqui as 2 tábuas da lei, uma porção do maná, que caía todos os dias, né, para a alimentação do povo, e a vara florescida de Arão, que ficava nessa peça, que era a arca, toda em material de ouro. O tabernáculo, como sabemos, representa especialmente Jesus e todo o seu sacrifício. Ele abriu a porta novamente para o homem entrar à presença de Deus. Mas também representa o próprio homem. O pátio representa o corpo, o lugar santo representa a alma e o lugar santíssimo representa o espírito. Aqui é onde nós entramos definitivamente em contato com o nosso Deus. Então essa é a representação do tabernáculo aí em tamanho real, com toda a sua representação e a sua grandeza. Eu já quero aproveitar e convidar você para estar conosco no próximo final de semana para celebrarmos a festa dos tabernáculos, no sábado às 19 horas e no domingo às 10 e às 18 horas. Muitas vezes a gente vê o culto acontecendo, os eventos, os ministérios funcionando, mas nem sempre imagina a quantidade de pessoas
que trabalham nos bastidores para que tudo aconteça com excelência. E é por isso que hoje vamos mostrar um pouco mais sobre o Ministério Administrativo, um time comprometido, cheio de dedicação, que serve com amor e faz a obra de Deus avançar. Vamos conferir! Shalom, querido, meu nome é Jorge. Vamos falar um pouquinho hoje sobre o Ministério Administrativo da Igreja Renovada. Atualmente eu sou líder desse ministério e ele compõe algumas áreas muito importantes da igreja, que é a recepção, a logística, a recepção de novos convertidos, a parte de decoração e também a parte de toda a logística operacional dos eventos, a parte do staff. E esse ministério é um ministério muito importante, tanto quando a pessoa chega no culto, ela já é recebida pela nossa equipe de recepção, até a pessoa que estaciona no seu carro, pela equipe da logística, pela parte de decoração do culto, da ambientação do culto, além também da equipe toda operacional que faz toda a dinâmica do culto acontecer. E esse ministério também é uma forma de glorificar o nome do Senhor. Porque você preparar um ambiente, preparar um culto alegre, um culto preparado para receber os filhos de Deus na casa do Senhor, e claro que isso faz toda a diferença na hora de buscar mais a Deus. E ele honra a Deus e também facilita a obra do Senhor Jesus, com certeza. A pessoa já é bem recebida, já é bem acolhida na porta, ela se sente, faz parte desse ministério, parte daquela casa. E o Ministério Administrativo trabalha com muitos voluntários que estão sempre disponíveis para prestar o melhor serviço, a estar sempre sorridente, a estar pronto a servir e sempre pronto a estar fazendo o melhor para Deus. Lembrando sempre de glorificar o nome do Senhor. Todos os ministérios que nós temos é para glorificar o nome do Senhor. E o Ministério Administrativo, apesar de não ser aquele que aparece muito, ficar muito também nos bastidores, é um ministério essencial e fundamental em todas as igrejas, que faz acontecer aquilo que você muitas vezes não está vendo, mas estamos ali por trás, correndo, resolvendo, arrumando situações, deixando tudo pronto e preparado para o melhor culto ao nosso Deus. Então, você também pode fazer parte desse ministério, tanto na recepção, na logística, na parte operacional. É só você ter um coração disponível e querer honrar a Deus também com o seu serviço. Servir na casa do Senhor é algo prazeroso e que te faz cada dia mais ter mais vontade de servir e de viver a obra do Senhor. Então esse foi um pouquinho do ministério da nossa Igreja Renovada, chamado Ministério Administrativo, e que você possa ter um coração disponível a servir muito mais na casa do Senhor. Agora me conta, você sabia que cuidar do corpo também é cuidar do templo do Espírito Santo? Sim, é isso mesmo. E pensando nisso, a Fundação Afife Arão tem investido em atividades que promovem saúde e bem-estar, como a hidroginástica. Além de ser um exercício maravilhoso para todas as idades, é também um momento de comunhão, alegria e muita disposição. Vamos dar uma olhada nessa atividade super especial. Bom, o que é a hidroginástica? A hidroginástica nada mais é do que uma atividade física que nós fazemos na água, né, de preferência com uma piscina que tenha uma profundidade mais ou menos na linha até o máximo da linha do peitoral, para a gente ter um conforto e uma mobilidade boa para fazer os movimentos. Pode ser feito com alguns implementos que nós utilizamos aqui no caso das aulas da Fundação Afife Arão, nós utilizamos tanto os macarrões como os halteres para fazer atividade resistida, que aumenta também a questão da qualidade e da pressão do movimento dentro d'água, o que acaba tendo os benefícios da hidroginástica. Com relação aos benefícios da hidroginástica, o que melhora muito? É a questão da cardiovascular, né? A gente tem uma melhora significativa na questão da postura, porque nós conseguimos corrigir algumas coisas devido à falta de impacto, à falta de gravidade, tendo menos gravidade dentro da água, nós conseguimos fazer movimentos melhor, né? E tendo essa questão da resistência dos implementos que nós utilizamos, ela melhora a questão cardiorrespiratória, também a questão até de convivência mesmo, né, dos alunos entre si, fazem amizade, conversam, bem-estar, tem um bem-estar social, que é o que também nos interessa bastante. Então melhora a questão da flexibilidade também. Então esses são um dos vários outros benefícios que a hidroginástica tem.
Quanto aos tipos de exercícios, eles são bem variados, né? Vai muito assim da questão daquilo que a turma precisa. Então, aqui no nosso caso do Afife-Arão, da Fundação Afife-Arão, nós temos exercícios que são, claro, voltados para resistência, tem uma questão da carga por causa dos implementos que nós utilizamos, mas nós não utilizamos coisas muito pesadas, né? Porque nós temos um limite devido a gente ter a maioria do nosso público ser terceira idade ou ser pessoas que têm problema de articulação, problema de tendões, artrite, artrose, né? Então nós temos esse cuidado de manter um limite na intensidade dos exercícios. O que nós temos aqui são exercícios de mobilidade lateral, mobilidade frontal, né? Mas sempre obedecendo e respeitando o limite dos nossos alunos, que é o nosso foco. Mas tem também as hidroginásticas de academias que são um pouco intensas, utilizam outros implementos que podem ser muito mais pesados e com um objetivo um pouco diferente do nosso, né? Mas o nosso aqui da Fundação Afife-Arão é restabelecer saúde, recuperar bem-estar, então não precisa grandes intensidades. Chegou a hora da ministração da Palavra de Deus. Abra o seu coração, prepare o ambiente aí na sua casa, desligue as distrações e se coloque diante do Senhor. Tenho certeza que a palavra que será ministrada hoje vai transformar a sua vida. Ouvindo a voz de Deus antes da guerra. Às vezes, depois que nós entramos no reboliço, na briga, é que nós queremos, Deus fala o que eu vou fazer, Deus me diz para onde eu vou, Deus me dá um direcionamento, Deus. E precisamos aprender a ouvir a voz de Deus antes de começar essa guerra, antes de entrar no embate. Quais são as posturas que precisamos tomar antes das coisas acontecerem? E aqui tem esse texto de 2 Reis, capítulo 3, versículo 15 a 20. Ele está escrito: Ora, pois, trazei-me um tangedor. Quando o tangedor tocava, veio o poder de Deus sobre Eliseu. Este disse: Assim diz o Senhor, fazei neste vale covas e covas, porque assim diz o Senhor, não sentireis vento, nem vereis chuva. Todavia, este vale se encherá de tanta água, que bebeis vós, o vosso gado e os vossos animais. Isto é ainda pouco aos olhos do Senhor, de maneira que também entregará Moabe nas vossas mãos. Ferireis todas as cidades fortificadas e todas as cidades principais, e todas as boas árvores cortareis e tapareis todas as fontes de águas, e danificareis com pedras todos os bons campos. Pela manhã, ao apresentar-se a oferta de manjares, eis que vinham as águas pelo caminho de Edom, e a terra se encheu de água. Nesse contexto da história, o rei de Israel vai até o rei de Judá em busca de um apoio para lutar com ele contra o rei dos Moabitas. O que aconteceu naquele lugar? Os Moabitas pagavam tributos para Israel, e era um tributo muito alto. Todo mês eles tinham que dar para o rei de Israel 100.000 cordeiros e a lã de 100.000 carneiros. Está lá no 2 Reis 3:4. E aí Acabe morre. Quando Acabe morre, o rei de Israel disse: eu não vou pagar mais não. Acabou. Aliás, eles diziam: eu não vou pagar mais esse imposto para o rei de Israel. Acabe morreu, não estou nem aí para o próximo. E Jorão então disse: não funciona assim não, vai continuar assim. E aí começou o embate para uma guerra. E Jorão, com medo, chama o rei de Judá, Josafá: vamos juntos,
vamos juntos para essa guerra. E Josafá decide ir. Só que a jornada que eles escolheram foi pelo deserto. E caminho no deserto não é uma coisa simples. Caminho pelo deserto, as dificuldades e as barreiras do próprio local, da insalubridade e também de um problema grave, a falta de água. Eles já estavam andando há 7 dias naquele lugar, irmãos. E aí, naquele tempo em que eles estavam andando, a falta de água, o cansaço, a fadiga já era extremo. E eles já estavam muito enfraquecidos por causa disso. E aí eles então decidiram buscar o Senhor. Vejam, a hora da decisão de buscar o Senhor era errada. Depois que decidiram pela guerra, depois que saíram para a guerra, depois que estavam na perrengue da guerra, aí decide buscar a Deus. Veja que nós agimos da mesma forma. Depois que nós não sabemos o que fazer, já estamos na escassez, já esgotou nossos recursos, aí vamos buscar a Deus. Deus, e aí, eu faço o que agora? Pois é, por que não perguntou antes, né? Então, veja que nessa hora, eles estavam ali querendo saber, vamos prosseguir? Vamos ganhar? Vamos perder? Como vai ficar esse negócio aí? E aí, eles decidem chamar o profeta. E chama o profeta Eliseu. E quando o profeta chega, ele dá de cara com esse rei que ele não gostava. Ele não gostava do rei de Israel e ele já fechou a cara assim meio para ele. Mas ele concordou em consultar ao Senhor por amor a Josafá, rei de Judá. E aí o verso 15 diz que quando o tangedor tocava, que era o que estava conduzindo aquela adoração, veio o poder de Deus sobre Eliseu. O poder de Deus, ele não é como hoje, em que o Espírito habita em nós e nós podemos entrar no Santo dos Santos, porque ele rasgou o véu, né? E todos nós podemos ter acesso a Deus. Ele vinha apenas sobre o profeta. E quando o profeta veio, o poder de Deus sobre ele pôde liberar a palavra de Deus para aqueles reis. Agora eu te pergunto, como atraímos o poder de Deus sobre as nossas vidas? O profeta estava ali separado para receber esse poder. Às vezes nós ouvimos as pessoas reclamarem, não, Deus não fala comigo, Deus não me responde, eu leio a Bíblia e não fala nada, eu fico orando e Ele não diz nada, eu vou para os cultos e fico, Deus usa para falar comigo, manda tocar na minha cabeça, manda alguém se levantar e lá me dar um abraço, manda alguém dizer alguma coisa, fica pedindo sinais de Deus, quando Deus quer falar diretamente no nosso coração, e às vezes reclama porque não tem respostas de Deus. Por quê? Porque na nossa comunicação com Deus está truncada. Está equivocada a maneira de querer consultar a Deus só na hora do perrengue. Querer consultar a Deus na hora das crises, na hora das enfermidades que está na casa do sem jeito, na hora de uma necessidade extrema. Irmãos, Deus não é um pronto-socorro, que você só consulta quando você está numa dor extrema, ou quando sofreu um acidente grave. Deus, Ele é Pai e quer ter relacionamento com seus filhos constantemente, todos os dias, todos os dias, todos os dias. É uma vida de mão dupla que tem que subir louvor e descer bênçãos. Não é uma coisa que Deus fica lá quietinho, sentado no trono com a barba grande, como um velho enrustido, que na hora que invoca, ele diz, vai lá, anjo, abençoa esse daqui, abençoa aquele dali. Nada disso, irmãos, essa ideia de Deus está muito deformada. Mesmo assim, as misericórdias do Senhor são tremendas, são muito grandes e ela alcança todos aqueles que o ouvem. A Bíblia diz, clama a mim e responder-te-ei. Então ele não está dizendo se o pastor clamar, se o líder clamar, se o fulano clamar, se o intercessor clamar, ele abriu para todo mundo. Clama e Ele vai te responder, e Ele vai te anunciar o que deve fazer. Não são pessoas privilegiadas que Ele escolheu a dedo para manifestar a sua graça e a sua glória, não. O comando de Deus foi para que Eliseu dissesse para aqueles reis, fazei neste vale covas e covas.
Aqui está o primeiro problema que eu vejo. Que resposta estranha era essa? Ora, Deus, nós estamos num deserto. Não tem água, não tem rio, não tem chuva, não tem nada. Tu manda fazer cova para quê mesmo? Não é uma coisa incoerente. Nós vamos nos cansar mais, nos fadigar mais com esse sol. Vamos nos fadigar mais com esse calor. Essa é a questão. Quando Deus dá comandos, nós queremos questionar. Nós queremos achar e mostrar para Deus que Ele errou, que Ele está dando sugestões equivocadas, que não devem ser assim. O comando de Deus, irmãos, foi para que eles realizassem algo que estava ao seu alcance, que não dependia de Deus. E Ele diz que quando que eles cavassem aquela cova, Ele daria o outro passo. Isso mostra que Deus, Ele trabalha em parceria conosco. Deus e o homem, Ele quer que coisas nós façamos e coisas Ele faça. Coisas naturais juntando com as sobrenaturais. Deus, Ele sempre vai entrar para trazer a bênção necessária, mas tem que haver uma ação nossa na direção de Deus. É muito simples ficar sentado em berço esplêndido e querendo que Deus faça todas as coisas. Esse comando pode até ter sido estranho, mas o quanto nós estamos comprometidos com Deus para atender os seus comandos. Essa é a questão. Pode ser mais simples ou mais difícil, como a garotinha disse para o comandante de Naamã: Senhor, se ele tivesse te pedido alguma coisa mais difícil, tu não farias? É só se molhar, é só mergulhar e vai dar tudo certo. Às vezes nós queremos coisas complexas demais para que Deus opere, e Deus quer coisas simples. E era isso que Deus queria, que com aqueles 7 dias de caminhada naquele deserto, 7 dias com muita sede, Deus queria que eles fizessem covas. Absurdo aquele comando aos olhos daquelas pessoas. Mas Deus, para quê? Por quê? Se nem chove, não tem nem rio, eu vou perder tempo, eu não quero cova, eu quero água. Deus não estava mandando eles cavarem um poço, irmãos. Deus não mandou cavar uma cacimba. Deus mandou que eles cavassem covas, que tinha a figura do que nós temos hoje de reservatório. Era só um lugar para receber a água. Ei, começa a pensar aí, o que Deus quer derramar na minha e na sua vida, você tem que ter um preparo, porque Ele tem que saber aonde Ele vai derramar da sua graça, do seu poder, da sua unção, aonde Ele vai derramar, mas nós não queremos sequer fazer a cova, ou seja, preparar o nosso coração para receber essa unção, preparar o nosso coração para receber essa bênção de Deus. Deus me abençoa, tá, mas qual é a bênção? Prepara aí a cova que eu vou derramar sobre ela. Às vezes nem sequer estender as mãos para receber, só se pedir. Você pensa que Deus não está observando nossos pensamentos e atitudes? O coração que duvida, o coração que acredita, o coração que vai para cima, Ele quer ver nossas atitudes, irmãos. Por isso que nós lemos na Bíblia: tudo é possível ao que crer. Ele disse isso para uma pessoa altamente incrédula, quando disse: Senhor, se tu podes, cura meu filho. Ele disse: se tu podes crer, tudo é possível àquele que crê. Às vezes nós achamos que não é possível, irmãos. Era extremamente estranho ter uma atitude dessa de cavar covas, se não ia brotar água, se não era poço, se não precisava ser profundo demais. E aqui nós vemos no verso 17... não sentiram vento, não sentiriam a promessa que Deus deu para o profeta. Não sentiriam vento, nem veriam chuva, todavia este vale se encherá de tanta água que todos seriam supridos. Aí aumentou a dimensão da fé, sim ou não? Ora, se não vai ter chuva, não vai ter vento, e vai ter água que vai ser nessa proporção, não, Deus, tu está de brincadeira.
Não pode, nós estamos no deserto. Olhar as circunstâncias, irmãos, é você neutralizar a voz de Deus. Olhar as circunstâncias é você duvidar de Deus. Olhar as circunstâncias é limitar Deus. Deus vai muito além daquilo que nós possamos pensar ou imaginar. Ele pode fazer todas as coisas. Por isso que a pergunta é: como isso é possível? Tudo que Deus faz, Ele faz casado conosco. Ele disse: eu vou te mostrar o como. Cava a cova, que eu vou te mostrar o milagre acontecer. Mas Deus, é muito cansativo. Eu estou com sede, eu estou já fraco. Cava a cova. Eu já fui no médico, ele disse que é câncer mesmo, ele disse que eu tenho 3 meses de vida, ele disse que agora eu vou infartar, o médico disse o que ele quis dizer e o que ele sabe dizer, mas a palavra final vem dos céus, irmãos. Deus tem a última palavra. Faz o que você sabe fazer, que eu vou fazer o que eu sei fazer. Olha que tremendo isso. Quem faz chover não é o homem, por mais que pareça simples e natural, por mais que o homem queira buscar todas essas transformações climáticas como estão bombando por aí, mas quem manda a chuva é Deus. Ele sabe aonde regar a terra, Ele sabe aonde a terra está sedenta. Tem terra seca aqui? Ele vai mandar chuva sobre a tua vida. Cava a cova. O que só precisa disso, irmãos? Manter o ambiente preparado para receber. É diferente. O que eles queriam ali na realidade diante de Deus: Deus, eu quero só vencer os moabitas, e tu está me mandando cavar cova. Então eu tenho uma proposta e tu me traz outra. Eu estou desviando da minha proposta. Eu vou ficar entretido aqui cavando cova e o inimigo vai me pegar. Você acha mesmo que Deus é tolo para deixar você de costa para o inimigo? Ele já tinha dito para Israel lá atrás, irmãos, que vocês não dariam costas para os seus inimigos, ou seja, não fugiriam deles, mas eles fugiriam de vós. Tenha certeza que Deus nunca vai dar um comando para te colocar numa situação de perdedor. Nós não podemos estar distraídos nesse nível, porque o comando veio e Deus ia se lembrar sim de que o nível da obediência, ainda sem entender, ia provocar uma revolução extraordinária. Veja que ali a necessidade era saciar a sede, mas o propósito era vencer a guerra. E não podemos esquecer que tem 2 coisas em jogo aqui, e nem estar distraídos. A guerra está lá instalada, o inimigo está a caminho, mas eu preciso primeiro suprir a minha necessidade. Qual é a necessidade? A sede. Se você não é saciado na sede, você não tem força para lutar. Se você não busca a fonte que é Jesus, essa guerra está perdida. Se você não cava a cova e não recebe o poder de Deus, a guerra está perdida. Por isso temos que buscar Ele antes de travar uma guerra, antes de provocar o inimigo. Você tem que se cuidar da sua história para que você possa estar armado o suficiente para essa guerra. Observe, irmãos, que nós somos propensos a agir diferente. Nós não estamos prontos porque nós queremos algo muito mais sério para resolver. Nós queremos que as coisas aconteçam de outra forma, porque a necessidade era vencer a guerra. E surgiu uma necessidade secundária, que foi a forma escolhida para vencer essa guerra. Por isso que nós temos que ter muito cuidado com a nossa atenção, aonde nós estamos dando atenção na nossa história. Porque a nossa vontade, irmãos, ela é mudada de acordo com a prioridade que é dada. Às vezes temos vontade de fazer muitas coisas, mas Deus mostra que há algo prioritário que tem que deixar aquele de lado por alguns instantes. E isso não quer dizer que estamos limitando o poder de Deus, de nenhuma forma. A palavra do profeta, ela não estava restrita, ela não estava
presa à necessidade de vencer a guerra, nem estava presa à necessidade de ter uma água. Ela estava presa ao nível da sua fé, o quanto você crê no seu Deus, o quanto você caminha com Ele, porque tudo envolvia uma tremenda guerra, mas para que a guerra se realizasse, Deus estava querendo mostrar: essa guerra não é você que vai lutar, e eu vou te mostrar como eu vou lutar por você. E às vezes nós queremos: não, mas eu quero lutar, eu quero vencer, eu quero. Disse: então tu vai se rachar, porque você não é páreo para eles. E nós temos que entender, irmãos, que nós temos limites, No verso 18 e 19 está escrito assim: isto é ainda pouco aos olhos do Senhor, de maneira que também entregará Moabe nas vossas mãos, ferireis todas as cidades fortificadas e todas as cidades principais, e todas as boas árvores cortareis, e tapareis todas as fontes de água, e danificareis com pedras todos os bons campos. Deus estava dizendo o que iria acontecer no arraial do seu inimigo. Ora, se eu estou aqui numa escassez doida, eu vou ter força para fazer isso tudo do lado de lá? Deus mostrava para ele, para aqueles dois reis, tanto de Israel como de Judá, que quem luta por nós é o Senhor. Entenda isso. Por mais difícil que pareça, Ele vai à sua frente. Vai surgir muitas coisas no meio do caminho para nos distrair, como a sede, como a necessidade de água, o exército que está atrás, os animais que estão junto para poder alimentá-los da mesma forma. São necessidades essenciais para que eles prosseguissem para aquela guerra. Mas eles não sabiam por onde começar. E aí Deus dá o direcionamento, pergunta o como, Deus dá o direcionamento para eles dentro daquele deserto e deu as estratégias. Ele direcionou para que eles fossem e cavassem as covas. A estratégia é cavar a cova. Ele entregou, irmãos, os inimigos nas mãos de Israel pela obediência. As covas, elas não serviriam apenas para reter água e dar provisão para eles. Olha o verso 20, o milagre que Deus realizou naquele lugar. Enquanto eles cavavam a cova, enquanto eles estavam debaixo daquele sol quente, mesmo sem entender, todas as covas foram cavadas, porque a profecia disse que o Senhor encheria aquelas covas e Ele encheria todo aquele vale. Isso era um absurdo diante daquela realidade, mas diz o texto que pela manhã, quando foram apresentar-se para oferecer a oferta de manjares, eis que vinham as águas pelo caminho de Edom e a terra se encheu de água. Aqui está o tremendo milagre para você vencer as suas guerras. O Senhor deu um comando para que eles cavassem covas. Onde você hoje vai cavar as suas covas? Onde você vai esperar essa água para saciar a tua sede? Ele diz que pela manhã, quando foram apresentar-se para a oferta de manjares, você tem parado pela manhã para oferecer a tua oferta de manjares? E é aqui que você vai começar a cavar a sua cova. Quando você sentar na sua mesinha e você abrir este livro, você começa a cavar as suas covas. Você olha para esse texto: eu não entendi nada, cava mais um pouquinho. Eu não entendi nada, cava mais um pouquinho. Eu ainda não estou entendendo, Deus. Continua a cavar, porque daqui a pouco vai surgir muita água nessa cova. Vai vir a palavra que você precisa, que vai ser a força para a sua guerra ser vencida. Diga aleluia. Queridos, é algo tão tremendo que quando você está ali, que Deus traz a revelação, Ele abre teu entendimento. Às vezes demora um pouquinho para Ele saber: você quer mesmo me ouvir ou você está muito apressado? Você quer mesmo que eu descortine o que tem aqui ou você está atrasado para o seu trabalho? Porque a maioria das vezes lê um texto corriqueiro e acha que Deus já vai dar os remas todos, porque eu tenho que entrar no meu trabalho, então vá para o seu trabalho. Mas se você entender que isso aqui é melhor do que qualquer outra coisa, e cavar
essas covas, irmãos, Deus vai encher teu coração da palavra e você já vai para esse trabalho com outro coração, com outro nível. Não estou dizendo que você não vai trabalhar, nós temos que aprender a valorizar. Eu entrava no meu serviço, quando eu trabalhava no secular, às 7 da manhã, mas 5 horas eu já estava de pé para cavar o meu poço e cavar a cova, porque eu queria água. E eu já saía de casa abastecida, com a palavra de Deus, com a casa limpa, o café pronto em cima da mesa, e eu linda e maravilhosa dentro do trabalho, 7 horas da manhã. Porque Deus é Deus que até faz remir o tempo. Porque Ele sabe o que nós priorizamos. Quando você está cavando aqui, irmãos, a guerra é vencida. Como foi que eles venceram a guerra? Eles não sabiam de onde esta água estava vindo, mas a água começou a ir pelo caminho de Edom, diz o texto, e a terra começou a se encher de água. Irmãos, de onde vem a água pouco importa, o importa é que ela está vindo. Eles estavam ali esperando que o milagre acontecesse, e quando chegou ali pela manhã, as águas já tinham tomado conta de todo aquele lugar. O Deus de provisão, Ele quer saber, você quer se apresentar na minha presença toda manhã? Pois eu vou encher as tuas covas de água também. Ele quer saber se você vai estar ali pronto para se levantar, para ver o milagre diante da guerra que você está lutando, seja ela em que nível for, doença, dinheiro, dívida, seja lá o que for, Ele sabe lutar tuas guerras melhor do que você. Agora fica na brecha, entra no teu quarto, senta lá, Senhor, eu não sei o que fazer nem como, mas me dá estratégia, eu vou aprender aqui como lutar. Queridos, sabe o que aconteceu ali? Deus, quando viu que eles levantaram de manhã, eles queriam beber água limpa, água pura, não é água que vem dos outros. Hoje os crentes estão se alimentando das mensagens dos outros, passa de um pastor para outro na internet ouvindo milhões de mensagens. Quando você tem água limpa aqui dentro dessa casa, você precisa aprender a sentar no seu quarto, ouvir da boca de Deus a palavra que vai edificar a sua vida. Para de ficar navegando nessas redes, irmãos, e ouve da conexão que nunca cai, nunca falta energia, nunca fica falhando. Não, Deus está aberto para ouvir o que você quer e Ele te dá. Filho, pede-me e eu te darei até as nações por herança. Isso é Deus ou não é, meu irmão? É coisa linda demais. E veja o que aconteceu. Essa água encheu toda a terra, e logo que o sol nasceu, ele bateu na água e refletiu a luz do sol. Por isso chama Edom, porque os moabitas, quando viram de longe, eles viram aquelas águas avermelhadas, mas era um reflexo do sol. Mas quando eles olharam de longe, viram todas aquelas águas vermelhas, eles pensaram: ixi, os judeus se mataram e está lá cheio de sangue, e agora não precisa mais lutar, vamos embora. E quando eles saíram, os judeus se levantaram. Acabou com eles. A guerra foi vencida fácil, porque eles estavam fugindo, achando que a guerra já tinha acabado, porque eles tinham se matado. Veja, irmãos, eles destruíram-se uns aos outros, eles mesmos. Verso 22 e 23 está aí escrito como Deus fez eles pensarem que era sangue e que eles tinham se destruído. Pensaram que podiam se aproximar do arraial, e Israel se levanta para um confronto, e a guerra foi vencida. Observe aqui como Deus, Ele age, irmãos. Ele cumpriu literalmente a palavra na boca do profeta. Precisamos credibilizar a palavra de Deus e a palavra na boca do profeta. Não olhe circunstâncias. Na visão de Jorão, essa guerra estava perdida. Na visão de Josafá, talvez ele tivesse até dúvidas, mas quando veio a palavra da boca de Eliseu, eles credibilizaram, eles cavaram as covas, eles viram Deus encher as covas, e mais do que isso, eles viram que Deus agiu. E a partir daí ele fez a segunda parte do comando: vai lá, entulha os poços dos moabitas, destrói tudo que tem lá, porque eu quero exterminá-los de uma vez. E eles assim o fizeram. E aqui nós temos as grandes lições para mim e para a sua vida hoje.
O que precisamos aprender nessa história, irmãos? Primeiro, credibilize a palavra do homem, uma mulher de Deus. Credibilize, porque se anda com Deus, tem palavras que merecem credibilidade. Segundo, diante de uma guerra, decida primeiro buscar a Deus antes de enfrentá-la. Buscar as estratégias, direcionamento, o como de Deus, para que você possa entrar seguro, saber o que vai fazer diante daquele problema que você está enfrentando. Terceiro, ainda que não compreenda os comandos de Deus, obedeça. Era ridículo cavar uma cova quando eu estou morrendo de sede num lugar que não tem água, mas eles decidiram obedecer à voz de Deus. Quarto, aprenda a cavar covas, ainda que não tenha sinais nenhum de chuva, de rios, de mares, de lagos, de nada, entendendo que Ele é o provedor. Amém? Ele é o provedor. Quinto, todas as manhãs esteja posicionados. Irmãos, isso aqui é a melhor parte do rema que eu recebi. Está posicionado todas as manhãs para receber a água que está vindo na sua direção. As águas ali que vieram na direção da cova de quem cavou, eles cavaram e estavam ali, as águas vinham na sua direção. Quando você está diante de Deus, as águas vêm na sua direção, crente, é para você que Ele quer levar água limpa que sacia a sua sede dEle. Quando nós temos sede de Deus, Ele vem e derrama essa água pura e limpa pela palavra, porque Ele entende o quanto estamos querendo ouvir a sua voz. E por último, depois que a palavra é liberada, depois que a palavra chega até você, pode sair para a guerra. A vitória já foi decretada. Diga aleluias. A vitória já foi decretada. Eita, Deus poderoso. Eu não sei qual é a guerra que você está enfrentando hoje, mas aqui estão os passos da sua vitória. Você tem tudo para sair daqui feliz, vencedor, sabendo que o Rei dos Reis já liberou uma palavra na sua direção. Que programa maravilhoso tivemos hoje, não é mesmo? Foi muito bom estar com você e sentir a presença de Deus juntos. Lembre-se, Deus sempre tem o melhor preparado para aqueles que o amam. Antes de encerrar, quero te convidar a acessar o nosso site, a acompanhar nossas redes sociais e também baixar o nosso aplicativo para ficar por dentro de tudo o que acontece aqui no nosso ministério. E se você perdeu alguma parte do programa, não se preocupe. Tem reprise e também conteúdo exclusivo disponível online. Que o Senhor te abençoe poderosamente e que essa semana seja marcada pela presença dEle na sua vida. Até o próximo Deus tem o melhor. Fica na paz. O novo app da Renovada chegou e vai ajudar você a estar mais próximo de Deus. Mais moderno, mais intuitivo, com mais recursos e principalmente muito mais fácil. Toda a agenda da igreja de maneira fácil e rápida para todos ficarem por dentro dos eventos e compromissos. Tela de conteúdos totalmente tecnológica. A Bíblia Sagrada completa, pedidos de oração onde a pessoa pode se identificar ou não, caso queira que entre em contato com ela. Tela de estudos bíblicos onde você pode ler todos os materiais da nossa igreja. Um quiz bíblico para os usuários se entreterem e aprenderem mais da palavra. Além de tela para contribuição pelo Pix e cartão, com um diferencial único. Somos o único aplicativo no Brasil que fornece 100% de cashback até R$250 por transação. Ou seja, toda transação feita pelo app Renovada, o contribuinte recebe o valor instantaneamente de volta pelo Vale Bônus, sem custo adicional nenhum para a igreja, ela recebe a contribuição normalmente. Baixe agora mesmo o aplicativo da nossa igreja e esteja ainda mais conectado com a palavra e com a nossa comunidade.